Olá, estamos começando Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência. É sempre muito bom compartilhar informações que façam bem para a sua saúde. Vamos ouvir o psiquiatra Rafael Moreno, da Rede de Saúde Divina Providência, sobre a diferença entre medo e fobia. É o nosso quadro Espaço Saúde. A grande diferença entre medo e fobia é que na fobia a gente vai ter um medo irracional, um medo muito acima do habitual, que não corresponde aos medos comuns do restante da população. Por exemplo, todo mundo obviamente tem medo de aranha, tem medo de lugar alto, tá? Esses são medos importantes que daqui a pouco a pessoa vai lá e se machuca mesmo. Mas o indivíduo que tem uma fobia, ele vai ter um medo excessivo. Ao pensar na aranha, ele já entra numa crise de pânico. Ao pensar que ele tem que ir numa altura, pegar um avião, ele já evita aquela situação e isso vai ter um impacto importante na vida daquele indivíduo. A fobia mais comum que se tem, que é um transtorno de ansiedade, são as fobias específicas, super comum na população, como eu falei, aracnofobia, ou medo de altura, medo de lugar fechado, que seja, vários medos excessivos são fobias conhecidas na população geral. Existem outros tipos de fobia, por exemplo, a fobia social, que é um medo da pessoa estar se expondo na população, tá? Se expondo numa apresentação, tá gravando um vídeo, isso é bem comum também na população geral, indivíduos que são mais tímidos, esse tipo de pessoa que tem esse tipo de transtorno. Ou a fobia social mais específica, que é só um medo específico de se apresentar em público. Lá, muito comum pessoas que vão apresentar o trabalho de conclusão de curso. Então a importância de se a pessoa se reconhece como tendo uma fobia, de tendo um medo irracional, isso está impactando na vida dela, em vez de ela ficar só evitando de vir a procurar ajuda, porque principalmente as técnicas de terapia cognitivo-comportamental, de exposição gradual, resolvem aí de uma maneira muito eficaz e obviamente em alguns casos a gente vai ter também que fazer algum tipo de tratamento medicamentoso. E agora nós vamos para o nosso quadro Saúde e Beleza e saber quais os efeitos da bebida alcoólica na nossa pele. A bebida alcoólica tem diversas substâncias que promovem efeitos em todo o corpo, inclusive na pele. Um dos malefícios do álcool é a desidratação. Mesmo que você recorra a muita água no dia seguinte, a pele revela o álcool consumido. A dermatologista Gabriele Adames explica que os efeitos da bebida alcoólica a longo prazo deixam a pele mais amarelada, gerando oxidação das células e produção de radicais livres. A cerveja, por exemplo, aumenta a retenção de líquidos e, quando associada ao glúten, denota um inchaço no rosto. Para os que adoram um bom vinho, apesar do seu alto teor de resveratrol, um potente antioxidante para a pele, ele também possui açúcar e sal, o que não faz bem para a pele. Além disso, o álcool altera o sistema imunológico e pode ser um gatilho para dermatites e alergias. A orientação é muita cautela. Embora uma espumante ou uma taça de vinho sejam prazerosos, não devem virar hábito e tampouco exageros. E agora minha conversa é com você que mora no interior e a sua internet vive caindo. Você sabia que a INB Telecom, que é uma marca líder na região, se uniu à Vero Internet? Isso mesmo. Agora vamos ter uma união que traz a ultra velocidade, estabilidade e um atendimento bem mais perto de você. E você ainda terá à sua disposição novos planos de internet fibra, contando com serviços digitais de cinema, séries, esportes, conteúdo para as crianças e muito mais. É internet de verdade transformando a sua conexão com o mundo. INB agora é Vero Internet e Vero é internet de verdade. E agora nós vamos falar sobre jejum intermitente, que já foi muito questionado e um tempo atrás o indicado era comer de 3 em 3 horas, mas hoje muitos estudos apontam que o jejum traz benefícios. Então, quem vai falar sobre esse assunto é a médica endocrinologista Graciele Tombini. Olá, que prazer!
falar com você. Muito obrigada. Vamos começar então. Mito ou verdade? Jejum emagrece? Eu vou falar que é verdade, mas eu preciso explicar isso muito bem, tá? Então, assim, o jejum intermitente a gente sabe que emagrece se ele for associado a uma dieta hipocalórica. Eu vejo que muitas pessoas acham que é só fazer o jejum de, sei lá, 16 horas, né? Que é um dos mais comuns, e depois podem comer liberado, tudo o que quiser, e isso não funciona para emagrecer, Laura. Esse jejum que as pessoas fazem e comem o que querem, ele até pode funcionar para ajudar na manutenção de peso após algum excesso. Bom, existem vários tipos de jejum, não é mesmo? O jejum mais comum dos estudos é o jejum que a gente faz 16 horas de jejum para 8 horas se alimentando, tá? Se for pesquisar, tem inúmeros. Tem o jejum que o indivíduo vai ficar 2 dias sem comer e nos outros dias ele se alimentaria em tese normal, né? Lembrando que os estudos de jejum intermitente são estudos de curto prazo, com um número pequeno de pacientes, Laura. É uma coisa assim, ó, hoje a gente sabe de vários benefícios dele no curto prazo, mas o longo prazo é uma coisa que a gente só vai poder falar daqui a uns anos. O que se tem dentro dessas pesquisas que se fala em benefícios, para depois a gente também falar dos riscos? A gente tem vários benefícios, tá? Primeiro que esse repouso pancreático, então parar de produzir insulina tem vários benefícios para a saúde, porque como a gente sabe, a insulina ela é inflamatória, a insulina é um fator de crescimento tumoral, então ter o repouso pancreático é um benefício. Redução de LDL colesterol, redução da pressão arterial, melhora da glicemia, tudo isso a gente tem de dados, né, com o jejum intermitente. O que mais que se tem, assim, do jejum? Querendo ou não, com o jejum, a gente tem um aumento, por exemplo, uma coisa bem interessante, de mitocôndria. E esse aumento de mitocôndria vai, por exemplo, aumentar a performance de um atleta. Só que, por outro lado, existe uma perda de massa muscular comprovada com o jejum intermitente. Esse atleta ele vai perder gordura, ou qualquer pessoa pode perder gordura, mas também existe uma perda de massa muscular. Tá, e aí, a gente faz ou não faz o jejum? Esse jejum no atleta tem que ser planejado. Eu não vou poder fazer um jejum diariamente porque não vai justificar o benefício porque tem a perda de músculo e o músculo é super importante para a explosão, para a força. Mas se eu fizer eventualmente o jejum, o aumento de mitocôndria vai beneficiar esse atleta. Se ele for um jejum que eu vou dar uma continuidade com uma dieta de restrição calórica, temos então o benefício do emagrecimento, Laura, da perda de gordura, da perda de peso, certo? Mas Então, o risco, por exemplo, de uma pessoa fazer esse jejum por conta própria, qual seria? sim. Bom, primeiro que o jejum ele é contraindicado em todas as pessoas que têm risco de hipoglicemia. Então, vamos lá. Se eu tenho um diabético tipo 1 que usa insulina, isso pode ser uma situação de risco. Então, ele pode ficar inconsciente, ter uma queda durante o exercício, não é recomendável. Pacientes cardíacos, fazer hipoglicemia pode aumentar a frequência cardíaca. E um paciente isquêmico, isso também é uma situação de risco. O que eu diria, assim, do exercício, por exemplo, em jejum, né? Tô me reportando Sim. também ao exercício em jejum, que ele tem que ser acompanhado por algum profissional, um educador físico. Claro que se a pessoa já faz o jejum e nunca teve problema, se sente bem, bom, essa pessoa pode fazer, tá? E pode fazer o exercício em jejum. Mas as primeiras vezes durante o exercício, eu acho importante ter alguém do lado, assim, ter um acompanhamento. E não recomendo para diabéticos, especialmente os tipo 1 que usam insulina e os tipo 2 que usam os hipoglicemiantes orais que podem ocasionar hipoglicemia. Eu lembro que há alguns anos, não muitos, se falava que era de 3 em 3 horas, mais ou menos dentro desse período, que se ficasse muito tempo sem se alimentar, desregulava metabolismo, tudo isso. Por que mudou, assim, nos últimos anos essa informação, né, esses estudos? Uhum. Eu sigo dizendo que comer, e dependendo do que a gente come, especialmente proteína, acelera o metabolismo, porque a gente tem o efeito termogênico dos alimentos, isso aumenta a queima calórica também. Mas o que se vê hoje, assim, de
claro é que o jejum noturno e associado com uma dieta hipocalórica durante o dia, balanceada, digamos assim, tem sim esse benefício para redução de gordura, mas estamos falando do jejum noturno e vou te explicar por quê. Existe uma meta-análise que é a meta-análise? É a junção de vários estudos que a gente tem na literatura sobre esse assunto. E nessa meta-análise eles viram que pacientes que faziam o jejum durante o dia e só se alimentavam à noite tinham uma maior propensão a diabetes e obesidade, ao contrário do que a gente está falando, tá? Então eles tinham mais obesidade e diabetes. E esse é o típico americano, sabe? Que passa o dia inteiro sem se alimentar, chega de noite em casa, come tudo que vem pela frente e chega a fazer um jejum aí de 18 horas. Prova, então, que o jejum, por si só, não emagrece. Não é o jejum, é o jejum associado da dieta. Então, eu vou potencializar a minha dieta se eu fizer o jejum, mas o noturno. Então, digamos, eu vou jantar cedo e eu vou começar o meu dia ao meio-dia do outro dia, nas minhas refeições. Mas eu não vou comer tudo que eu quero numa única refeição. E nessas refeições que eu fizer, eu vou cuidar. Então, eu vou almoçar, fazer um lanche da tarde, um jantar cedo, mas eu vou controlar aquilo que eu como. O que poderia, nesse período, quebrar o jejum? Água, café, chá? Não, água não quebra e é importantíssimo ingerir água, tá? Tudo que tiver ausência de caloria não quebra o jejum. O que quebra o jejum é qualquer coisa calórica, certo? Então, se eu tomar café sem açúcar, ele não quebra o jejum. E eu não recomendaria quem pensa em músculo e se preocupa com massa muscular a fazer tão frequente o jejum intermitente acima de 12 horas. Mas 12 horas eu recomendo para qualquer pessoa, até para um diabético. A não ser que ele tenha assim, usa insulina à noite, já sabe que no organismo dele ele precisa se alimentar, fazer uma ceia, daí não. O que usa insulina, não. Tá? Mas todo o resto da população, fazer um jejum noturno é benéfico. E buscar uma comida, um alimento saudável, não é mesmo? Obrigada. É mesmo, e eu que agradeço. Obrigada, Laura. Aí, até breve. Até. Bom, e agora vem a Mari, conhecidíssima nas redes sociais como Guria Natureba. E ela tem uma receita com um ingrediente que é poderoso. Bom dia, pessoal! Bom dia, Laurinha! Espero que todos estejam bem e com saúde por aí. E hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa receitinha aqui. É uma pastinha que vocês podem utilizar nas receitas de vocês e deixar as receitas muito mais ricas em antioxidantes. A gente vai estar utilizando cúrcuma e algum tipo de pimenta. Pode ser pimenta dedo de moça, pimenta preta, pimenta caiena, tanto faz. Vocês podem escolher. A cúrcuma, ela é riquíssima em antioxidantes, antibactericidas, antifúngicos, ela é maravilhosa, é um presente da natureza que a gente pode utilizar na maioria das nossas receitas. Elas unidas vão ampliar o poder antioxidante e os outros benefícios da cúrcuma. Então, para isso, a gente vai precisar de uma cumbuquinha, uma colher ou um pilão, se vocês quiserem. A gente vai adicionar uma colher de chá de cúrcuma, um pouquinho de pimenta caiena, equivalente a 1/4 de colher de chá, um pouquinho de sal, esse é opcional, um tantinho de pimenta preta, eu poderia estar substituindo essas duas pimentas por uma pimenta dedo de moça. E agora eu vou colocar um pouquinho de azeite, só para poder formar uma pastinha e ficar mais fácil de utilizar. E, gente, essa pastinha eu vou utilizando para fazer as minhas refeições. Se eu vou fazer um molho vermelho, por exemplo, eu uso uma colherinha de chá dessa mistura, uma colher de café. Depende, claro, do tamanho da porção que vocês vão cozinhar, né? Mas se encorajem para utilizar isso em praticamente todas as refeições de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, façam em casa. E se quiserem mais dicas como essas, corram lá pro meu Instagram, é @gurianatureba. Vou estar esperando por vocês. Obrigada, Mari! E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só entrar no canal da Band no YouTube. E se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, entra ali e começa a nos seguir no Instagram e na página da Band no Facebook. E você pode ainda também me seguir no Instagram, @LauraMedinaSaúde. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau!